Hoje é dia de falar da quarta Copa do Mundo de Rugby, a Copa do Mundo de 1999, realizada em País de Gales, com duas situações totalmente distintas. A primeira Copa do Mundo de Rugby da era profissional e mais ainda, com 20 seleções. E o momento do Brasil, que inclusive disputou pela primeira vez as eliminatórias para esta Copa do Mundo. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo. Meu nome é Martoni, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes de mais nada, agradecer o carinho das mensagens, dos likes, do compartilhamento, das opiniões, do ponto de vista de cada um. É sempre legal saber o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta, enfim. E assina o canal, obviamente, né? E sempre dá o like ajuda muito, tá, pessoal? Quando você dá esse positivo aí, ao que aparece na sua tela, esse vídeo o YouTube entende que deve mandar para mais pessoas. E é muito legal, mais gente nova chegando no canal para a gente falar muito sobre rugby, ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Bom, então vamos começar no famoso do começo. A Copa do Mundo de Rugby de 1999 foi realizada em País de Gales. Embora o País de Gales tenha sido o anfitrião, o jogo inicial, o jogo final, os organizadores chegaram num acordo e os países do Five Nations na época também sediaram grupos e muitos jogos, tá? Então, Inglaterra, França, Escócia e Irlanda também participaram como subsedes da Copa do Mundo. Duas novidades que eu falei no início. A primeira Copa do Mundo realizada sobre a era profissional do rugby e a primeira a contar com 20 equipes, 20 seleções chegaram. Também introduziu um novo processo de qualificação determinado pelas eliminatórias, algo que não tinha antes. Inclusive o Brasil participou dessa campanha. Isso eu vou te contar agora para contextualizar você sobre o rugby no Brasil, para depois chegarmos na Copa do Mundo efetivamente, ok? Bom, o rugby brasileiro, depois de um período de retorno aos campeonatos sul-americanos a partir de 1989, 91, 1993, ele começou a novamente se firmar com equipes aparecendo no Paraná, no Santa Catarina, Belo Horizonte, mais equipes no Rio de Janeiro, muitas equipes no Vale do Paraíba e interior de São Paulo, ou seja, crescia bastante o rugby. E nesse momento o Brasil continuava a passar por uma crise financeira no rugby, ou seja, muita dificuldade dos clubes em manter o campeonato funcionando, a Associação Brasileira de Rugby, a ABR, fazer de tudo para poder organizar isso de maneira que o Brasil seguisse em frente, mas não era fácil. E nesse momento, antes da Copa do Mundo de 1999, foi aberto pelo International Rugby Board, atual World Rugby, a possibilidade do Brasil participar na repescagem da Copa do Mundo para as eliminatórias de 1999. Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai fariam o torneio à parte e o Brasil ia lá para o Caribe para tentar a sua sorte contra a Trinidad e Tobago. Quem ganhasse dali pegaria o segundo colocado aqui da América do Sul e assim seguia até as etapas finais da fase de eliminatórias dessa chamada repescagem, no caso do Brasil. Tinha um detalhe aí, para o Brasil seria importantíssimo e fundamental participar das eliminatórias para com isso conquistar uma vaga, uma cadeira definitiva lá no International Rugby Board. E agora, a questão é que você não tinha recursos para ir se preparar, para ir para Trinidad e Tobago. Eu era o treinador da seleção brasileira na época, a gente reunia mensalmente os jogadores, visando os sul-americanos e tudo mais, mas com esforço sempre individual de cada um. Às vezes a associação conseguia alguma coisa em termos de alojamento, de hospedagem e tudo mais, mas nem a passagem conseguia para os jogadores, ou seja, o esforço era individual mesmo. Ninguém recebia salário, nem comissão técnica, nem ninguém. Realmente era amador e o objetivo ali era construir o rugby brasileiro. Bom, dentre esses problemas, o maior que tinha na época era que você tinha que fazer a viagem, bancar tudo e depois o International Rugby Board devolveria o valor. Bom, você imagina a dificuldade e o valor para você levar quase 30 pessoas para um país como Trinidad e Tobago, pagar alojamento, logística e tudo mais. Então o esforço foi hercúleo de todo mundo. A gente fechou um esquema que ninguém ia pôr dinheiro, a gente ia buscar um patrocínio para isso e conseguimos, de um benfeitor do rugby que pagou tudo e esperou depois
o, o retorno desse dinheiro, que demorou bastante para chegar. Eu não falo o nome dele porque ele não me deu autorização para falar, mas enfim, foi um momento decisivo. A gente ficou muito feliz e conseguiu ir para Trinidad e Tobago para enfrentar uma equipe ali em Port of Spain muito mais tarimbada e organizada que a nossa. Por qualquer que seja o ponto de vista, Trinidad e Tobago foi muito melhor que a gente no jogo, ganhou com facilidade, mas ficou a centelha ali de que o progresso nosso era evidente. A gente tinha conquistado uma cadeira no International Rugby Board com esforço de todo mundo e sabia que a partir daí o rugby brasileiro nunca mais seria o mesmo. Tá? Detalhe, Trinidad tinha 6, 7, 8 jogadores profissionais do rugby inglês. Então era muito difícil a gente conseguir competir com eles igual para igual naquele momento. Mas ao longo da história a gente mostrou que poderia superar isso. E logo na sequência, na próxima Copa do Mundo, nós fomos lá e batemos eles pela primeira vez na história. Mas isso eu conto na próxima edição da próxima Copa do Mundo de 2003. Mas é assim que era o contexto do rugby brasileiro e a gente se sentiu extremamente realizado com tudo que a gente pôde construir naquela época, a duras penas, com o esforço dos jogadores, da Associação Brasileira de Rugby, comissão técnica e todo mundo. Bom, tudo devidamente colocado, você já se localizou com relação ao rugby do Brasil na época. Agora, definitivamente, vamos falar da Copa do Mundo de 1999 em País de Gales. Como eu disse anteriormente, foram 5 subsedes, ou seja, País de Gales como sede principal e outras seleções que participavam na época dos Five Nations, que é o atual Six Nations. Em 2000 a Itália entrou, mas naquela época a Itália não participava. Então, os outros 4 países, junto com o País de Gales, formaram a fase de classificação, abrigando os jogos. Então, vamos lá. Vamos primeiro dar os grupos. Foram 5 grupos com 4 seleções em cada grupo. Grupo 1, África do Sul, Escócia, Espanha e Uruguai. Esse grupo 1 foi disputado na Escócia. Grupo 1 ou grupo A, tá? O grupo B, ou grupo 2, foi disputado na Inglaterra, com Nova Zelândia, Inglaterra, Itália e Tonga. O grupo 3, ou grupo C, disputado na França, teve Namíbia, Canadá, Fiji e França. O grupo D foi disputado no principal país, no país anfitrião, que é País de Gales, com Japão, Samoa, Argentina e País de Gales. E o grupo 5, ou grupo E, foi disputado na Irlanda, onde participaram Austrália, Irlanda, Estados Unidos e Romênia. Ok? O sistema de pontuação era simples, diferente do que é hoje. A vitória dava 3 pontos, 2 pontos pelo empate e 1 ponto por jogar. Ou seja, se só ia entrar em campo você ganhava 1 ponto. Não tinha ponto bônus ofensivo, não tinha ponto bônus defensivo. Como classificava? Aí teve uma grande novidade que eu vou tentar te explicar agora. 5 seleções campeãs, cada uma do seu respectivo grupo, já estava classificada para a quarta de final. Tá? As outras 3 vagas seriam disputadas no sistema de playoff. E como é que se definiu isso? Todos os 5 colocados em segundo lugar em cada grupo e mais a Argentina, no caso, que foi a melhor terceira colocada no geral. Com isso você tinha 3 jogos de playoff para classificar para a quarta de final, tá bom? Aí as quartas de final normal, jogo eliminatório, semifinais, jogo eliminatório e a grande final em terceiro e quarto lugar, ok? Acho que deu para entender, né? Foi um sistema que na época gerou uma certa confusão, mas no final deu tudo certo. Então vamos falar do primeiro do grupo A, o grupo 1. África do Sul, Escócia, Uruguai e Espanha. Esse jogo começou com Espanha 15, Uruguai 27. O Maixeia, o Cardoso, o Menchaca, o Aguirre fizeram e conversões para a equipe uruguaia. E a Espanha teve ali no Kovalenko seu grande jogador, mas o resultado foi vitória da equipe sul-americana. Depois a Escócia estreia lá em Murrayfield contra a África do Sul, atual campeã, né? Você lembra que a África do Sul tinha sido a campeã em 1995. E o placar deu 46-29 para a África do Sul. Leroux, Kaiser, Van der Westhuizen, o Venter fizeram tries e mais o Jane de Beer, que depois ficou muito conhecido nesse campeonato por drop goals. Meteu 2 drop goals nesse jogo, mais as conversões. O Leslie, o Tate e o Logan fizeram tries e conversões para a equipe escocesa. E o Gregor Townsend, ele mesmo, né? Fez um drop goal nessa partida, sabia? Resultado final, 46-29 para a África do Sul. Depois a Escócia bateu tranquilo o Uruguai, 43-12. A África do Sul bateu a Espanha, 47-3.
depois a África do Sul 39-3 no Uruguai, e fechando a Escócia 48 e a Espanha 0. Então a classificação final foi assim: direto para as quartas de final, em primeiro lugar a África do Sul 9 pontos, a Escócia indo para a repescagem 7 pontos, Uruguai eliminado 5, Espanha 3 pontos também eliminado. Bom, o grupo B, grupo 2, realizado na Inglaterra, tinha Itália, Tonga, Inglaterra e a Nova Zelândia. O jogo inaugural foi Inglaterra 67, Itália 7. Teve um try do Diego Domingos e a conversão dele mesmo pelo lado da Itália. E pela Inglaterra, uma equipe jovem talentosa começava a despontar, como jogadores como Deganville, como Neil Beck, como Ludger, como Matt Dawson, como Johnny Wilkinson. Enfim, um time muito bom, e o resultado veio tranquilo lá em Twickenham. Depois a Nova Zelândia, também sem problemas algum, bateu por 45-9 a equipe tonganesa, com 2 tries do Lomu, tries do Kelleher, do Maxwell, do Josh Cronfield e as conversões do extraordinário abertura Andrew Mertens. Aí o grande confronto do grupo: Inglaterra 16, com try do Granville, conversão do Wilson e 3 penais do Johnny Wilkinson. Nova Zelândia 30, com tries do Lomu, do Wilson, aliás, um try espetacular do John Lomu naquele jogo, e mais um try do ótimo Kelleher Scranhalf e as conversões de penais do Andrew Mertens. 30-16 foi placar para a Nova Zelândia também lá em Twickenham. Depois Tonga surpreendeu batendo a Itália, 28-25, no show de bola do Tuipulotu, jogou muito bem aquele dia. A Nova Zelândia depois atropelou a Itália 101-3 e depois a Inglaterra atropelou Tonga 101-10. Ou seja, a classificação final ficou assim: Nova Zelândia classificada para as quartas direto, 9 pontos. Inglaterra tendo que ir para a repescagem ou qualify para as quartas de final, 7 pontos. Eliminados Tonga 5, Itália 3. Aí o grupo 3, ou grupo C, com sede na França, teve Namíbia, Canadá, Fiji e a própria França. Primeiro jogo, o Fiji bateu sem dó a Namíbia 68-18. Um dos grandes destaques daquela partida foi um jogador que você conhece jogando Seven, o rei do Seven, exatamente ele, o Aissali Sereve. Fez conversão, fez try, enfim, fez chover aquele dia. A França, com um jogo apertado, mas bateu com propriedade o Canadá. Canadá na época do Gareth Rees, muito bons jogadores, o Al Sharon, mas enfim. A França do Emile Ntamak, pai do Romain Ntamak, com o Castanhede, com o Oliver Main, duas conversões e alguns penais do Dorté, ganhou 33-20. Depois a França 47-13 sobre a Namíbia sem problema. E aí o destaque, sem dúvida nenhuma, foi o try do Bernard Salé. Vou falar dele depois na semifinal. As conversões do Dorté. Um try do Emile Ntamak. Um hat-trick do Hugo Mola. Sabe o que é o Hugo Mola? Atual treinador do Toulouse. Tranquilo, 47-13. Fiji bateu 38-22 o Canadá. Depois o Canadá bateu 72-11 a equipe da Namíbia. E a França, com uma certa dificuldade, bateu o Fiji 28-19. E a classificação final ficou assim: França em primeiro, classificada para as quartas, 9 pontos. Fiji em segundo, indo para o qualify das quartas, 7 pontos. Desclassificados, Canadá 5, Namíbia 3. A gente chega no grupo 4, o grupo D, com sede lá em País de Gales, que tem do Japão, Argentina, Samoa e País de Gales. Primeiro jogo, o jogo apertado, o País de Gales venceu 23-18 a Argentina. Ali, Gonçalo Quesada, a abertura, despontava já como uma liderança, um jogador fundamental nos chutes, fez 6 penais, 18 pontos. A Argentina não fez try. O País de Gales fez 2 try com o lendário Colin Charves, excelente jogador, capitão da equipe por muitas vezes, e também com Mark Taylor, além das conversões de penais do maior pontuador da história de País de Gales, o Neil Jenkins. Então Gales sai na frente, depois Samoa bate o Japão sem problema, com trás do Soalo, mas principalmente do Brian Lima, lendário jogador da época de Samoa, e o Hirose fez os 3 penais, 43-9 foi o placar para Samoa. País de Gales depois não tomou conhecimento do Japão, 64-15, o destaque aí foi o Bateman, o Rob Hawley, que também participa muito das comissões técnicas até hoje, da seleção galesa, então placar final 64-15. A Argentina bate Samoa num jogo que o Gonçalo Quesada fez muitos pontos, mas também o Alejandro Ayub fez o primeiro try da equipe da Argentina, 32-16. Aí a grande surpresa do grupo,
País de Gales perdendo para Samoa 31-38, num show de bola do Pat Lam, do Laega, enfim. E País de Gales aquele dia, apesar dos penais do Jenkins e do try do Gareth Thomas, outro lendário jogador, acabou perdendo. 38-31 foi um placar, e depois a Argentina sem problema com trás do Albanese e do Pichotti, com conversões do Contepome e do Quesada, nomes da seleção argentina que fariam o futuro dessa seleção. Né? Placar final 33-12. Teve uma situação inusitada aí no grupo, porque todos ficaram com 7 pontos. País de Gales, Samoa e Argentina. Japão, em último, com 3, ficou desclassificado. A Argentina entrou como melhor terceira no geral, porque ela teve 7 pontos, 83 pontos a favor e 51 contra. Samoa foi a vice-campeã e foi para qualify junto com a Argentina, com 7 pontos, 97 pontos a favor e 72 contra. E o campeão do grupo foi País de Gales, também com 7 pontos, 118 pontos a favor e 71 contra. Completando o grupo E, o grupo 5, com Austrália, Irlanda, Romênia e Estados Unidos, jogado na Irlanda. A Irlanda bate 53-8 na estreia os Estados Unidos, sem problemas. 4 traz o Keith Wood. Keith Wood é uma lenda, eleito o melhor jogador do mundo, camisa 2, espetacular. E você teve um outro jogador despontando lá também na Irlanda, muito bom. Sabe o nome dele? Fez try? Brian O'Driscoll. Rapaz. Quanta gente boa começou nessa Copa, hein? E o David Humphries fez vários pontos, jogador muito bom. Depois a Austrália passou por cima da Romênia sem problemas, com trás do Kefo, do Joey Roth, do Matthew Burke, do Jason Little, do Tim Horan, as conversões do Matthew Burke e uma conversão do John Eales, capitão da equipe, segunda linha, e mais de 2 metros de altura. Tive o prazer de jogar contra ele, contra o Jason Little, entre outros, e acabou fazendo um penal. Com ele tamanho todo, chutava muito bem. Depois os Estados Unidos perdeu para a Romênia 27-25, a Irlanda perdeu para a Austrália com apenas um penal do Humphries, 3 pontos contra 23, contra do Ben Tunney, do Tim Horan, as conversões do Burke e do Eales, 23-3. Estados Unidos depois perde para a Austrália 55-19, com trás do Chris Latham, do Whittaker, do Foley, do Burke, enfim, foi do Strauss, foi uma festa. E para completar, a Irlanda 44, Romênia 14, tranquilamente, com mais um show de bola do O'Shea, dessa feita, do O'Connor, e um drop goal do Brian O'Driscoll. É isso mesmo. Conclusão, a Austrália classificada direto para as quartas, 9 pontos, a Irlanda indo para a repescagem ou playoff, 7 pontos, desclassificados Romênia e Estados Unidos. Tudo definido, aí teremos 3 jogos de playoffs, e aí entrou o problema, que nunca mais foi repetido, mas que naquela época, infelizmente, aconteceu. Os 3 playoffs foram realizados no dia 20 de outubro, Inglaterra 45, Fiji 24, com trás do Luger, do Neil Beck, do Beal, do Greening, do Dawson, e as conversões do Wilkinson. A Escócia bateu Samoa, traz Leslie, com trás do Cameron Murray, as conversões do Logan e mais um drop goal do Gregor Townsend, atual treinador da Escócia. E para completar, no melhor jogo dos playoffs, um jogo espetacular, decidido ali nos detalhes, 24 pontos para a Irlanda com David Humphries e 28 pontos para a Argentina com Gonçalo Quesada, fazendo muitos pontos, e a diferença foi o try do Diego Albanese, 28-24. E qual foi o problema aí? Por ser no dia 20 de outubro, numa quarta-feira, as quartas de finais foram realizadas sábado e no domingo, posteriores, ou seja, essas equipes que foram para o playoff tiveram apenas 2 dias e meio para descansar, ou 3 dias, ou seja, muito pouco tempo, e aí impactou diretamente na performance das quartas de final efetivamente, tá? Detalhe, nessa época já no Brasil a gente viu os jogos aqui em São Paulo num bar chamado Finnegan's, atual O'Malley's. Aliás, na época o Finnegan's era patrocinador do meu clube, do Clube Bandeirantes, com o Ali lá, o dono do bar, muita gente boa. E aí foi o efeito dessa Copa do Mundo sendo transmitida, especialmente as quartas, as semifinais e a final, tudo ao vivo, encheu de gente e até proporcionou na Copa seguinte a entrada da ESPN na transmissão aí para todo o Brasil, no qual eu me incluo a partir de 2013. Mas isso é outra história. Mas foi muito legal, porque já deu para acompanhar alguns jogos na fase de grupos, mas fundamentalmente a partir das quartas, efetivamente todos os jogos, ok? As quartas de final transcorreram no dia 23 de outubro, País de Gales 9, Austrália 24,
com 2 tries do George Graham, camisa 9 espetacular. Aliás, tive o privilégio de estar com ele em 2015, aí você está vendo aí, foi um cara muito simpático, conversou muito sobre essa Copa e sobre toda a carreira dele, que era o eterno companheiro do Stephen Larkham, o monstrinho, que aliás depois eu vou falar sobre ele na semifinal, que ele fez uma coisa inusitada, ele que era fullback de origem, o Larkham, mas jogou de abertura toda a Copa do Mundo pela Austrália. Matthew Burke fez seus pontos e conclusão 24-9 foi o placar final. Depois a África do Sul, até então invicta em Copas do Mundo, ela tinha sido campeã em 1995 e em 1999, já nas quartas, batia a Inglaterra 44-21. A Inglaterra fez penais com o Grayson e com o Johnny Wilson para 21 pontos, 6 do Grayson e 1 do Johnny Wilson. Mas a questão física aí foi preponderante para cima da Inglaterra. Tá? Van der Verstuyzen, Rousseau, Jan de Beer fizeram muitos pontos, 44-21 foi o placar final. Depois a Escócia, 18, Nova Zelândia 30, com 2 tries do Tano Maga, um do Jeff Wilson, um do Jonah Lomu, as conversões do Mertens, e ali o Murray fez try para a Escócia, o Anthony Buddy Pondey também fez try para a Escócia, as conversões do Logan, mais um drop goal do Townsend, mais 18-30 foi o placar final para a Nova Zelândia. E fechando as quartas, Argentina 26, França 47 pontos. Garbajosa fez 2 try, Bernard Salé mais 2, Emile Ntamaki mais um try, Lameson vários pontos. Pelos lados da Argentina, Lisandro Arbizu, o capitão da equipe, fez um try, Agustín Pichot fez outro try, Gonçalo Quesada fez seus pontos e o Contepome fez também um penal. Conclusão 47-26 foi o placar final. Aí as semifinais foram no dia 30 de outubro e 31 de outubro. Os 2 jogos foram em Londres, em Twickenham. Então o primeiro confronto no dia 30 de outubro, num sábado, a Austrália 27, África do Sul 21. O detalhe desse jogo que não teve try, mas foi um jogo cheio de alternativas. A África do Sul jamais havia perdido em Copas do Mundo, recordo mais uma vez. A Austrália chegava mordida porque tinha perdido para a África do Sul, inclusive na Copa do Mundo de 1995. Bom, conclusão da história. O jogo acabou 18-18. No finalzinho do jogo, estava 18-15 para a Austrália. Aí o Jan de Beer empatou a partida, foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Matthew Burke fez um penal e depois o Stephen Larkham. Não te falei que eu iria falar novamente dele, porque ele tem uma história aqui no Brasil que eu conto na sequência. Meteu um drop goal, o primeiro e único da carreira dele, e a Austrália vai para a final 27-21. Vitória justa da Austrália no jogo duríssimo pela primeira vez. A África do Sul perdia numa Copa do Mundo, mas o jogo foi extremamente tenso. O Stephen Larkham esteve no Brasil depois de muitos anos e estava numa praia, tinha uma galera jogando rugby. E ele foi lá bater uma bola, ele era grandão, apesar de ser abertura, ele era magro, mas era alto. E os caras, quer jogar aí? Ele ficou lá e jogou com os caras. Ele não sabia que tinha rugby no Brasil, ficou feliz. E os caras não sabiam quem ele era e nunca souberam. Souberam depois, que estavam jogando com o campeão do mundo. Coisas que só acontecem no Brasil, né? Bom, beleza. Dito isso, a parte, vamos para a segunda semifinal, que foi um dos maiores jogos da história de Copas do Mundo lá em Twickenham. França 43, Nova Zelândia 31. O jogo virou 24-10 para Nova Zelândia, com um show de bola do Jonah Lomu, que tinha feito um try, Jeff Wilson outro try. No início do segundo tempo, o Jonah Lomu faz outro try também, passando por cima de todo mundo. Conclusão, você fala, não vai dar para a França. A França é forte, é valente, mas não tem como. Mas aí o time do Fabien Galthié, que é o jogador, na época, jogando de Scrum Half, junto com o Lameson, começaram a organizar a coisa, e não é que o Lameson meteu try, o Dominici meteu try, o Dorté meteu try, o Bernard Salé meteu try. Foi coisa de 20 minutos espetaculares, com drop goals do Lameson, 2 drop goals, penais. A Nova Zelândia do Andrew Mertens, do Jonah Lomu, do Jeff Wilson, de tanta gente boa, ficou atônita. Esse jogo até hoje é lembrado assim, e todos os neozelandeses falam que foram 20 minutos absurdos da França, que eles ficaram simplesmente sem saber como fazer alguma coisa. Conclusão, épica vitória da França, 43-31, num dia inesquecível. Nesse jogo, Jonah Lomu fez 2 tries, depois
na disputa de terceiro e quarto lugar ele não fez mais try. Mesmo assim, ele terminou com 8 tries nessa Copa do Mundo, recorde até hoje que não foi batido por ninguém. Jonah Lomu, a fera, 2 Copas do Mundo, 15 tries, 8 nessa competição. Mas a França foi para a final. E antes da gente falar da final, vamos falar da disputa que ninguém gosta de jogar, mas que depois, ao longo da história, em termos estatísticos, é importante. Mas ninguém quer jogar esse jogo. A disputa é terceiro e quarto lugar. Nova Zelândia 18, 6 penais. O Andrew Mertens, África do Sul 22, com drop do Percy Montgomery, com o Hannibal fazendo a conversão no try do Brandon Pulse e mais 3 penais. África do Sul 22 a 18 foi o placar final lá no Millennium Stadium. A África do Sul termina como a terceira colocada na Copa do Mundo de 99. E a grande final, um dos jogos memoráveis da Austrália, porque esse jogo a França não conseguiu repetir a atuação espetacular contra a Nova Zelândia. A final foi 35-12 para a Austrália, lá no Millennium Stadium, lotadaço, com mais de 72 mil pessoas. Não deu para a França. Benton e Owen Finnegan fizeram os tries, Matthew Burke fez conversão, fez 7 penais, o Lameson fez 4 penais, mas foi um jogo aí em que a Austrália realmente mostrou o tamanho e a potência do seu elenco. Foi a bicampeã do mundo pela primeira vez na história. O rugby de Copas do Mundo conhecia um bicampeão. Primeira vez que era o rugby disputado em caráter profissional, mais de 60 países nas eliminatórias. E a conclusão da história, a soberania da Austrália, que bateu de forma magnífica 35-12 a França, não deixando dúvidas que de fato foi a campeã e a bicampeã. Ela, a Austrália, que na sequência abrigaria a Copa do Mundo em 2003. Mas isso deixo para outro dia. Resumo da ópera foi essa a Copa do Mundo e essa final inesquecível pelos lados australianos. Não que a França tenha jogado mal, mas a Austrália de fato foi melhor e mais que justa campeã da Copa do Mundo de 1999. Bom, pessoal, acho que é isso, passamos tudo, né? Recordando então, Jonah Lomu, artilheiro em tries da competição com 8 tries, o artilheiro em pontos foi o Gonçalo Quesada com 102 pontos, um jogo a menos que o Matthew Burke, que teve um pontinho abaixo, 101 pontos, o australiano Matthew Burke. Gonçalo Quesada, você sabe que é o atual treinador da seleção italiana de rugby, né? Aliás, faz um grande trabalho. O Jean de Beer terminou com 97 pontos, o africano Jean de Beer. Também, a circulação de espectadores em torno de todos esses jogos, os 41 jogos, foi algo em torno de 1,5 milhão de pessoas, que já era um número expressivo, mas para a cobertura para 209 países, audiência de 3,1 bilhão de telespectadores. Impressionante o tanto de gente que se interessava e como crescia o mundo do rugby, e o rugby crescia exponencialmente, passando a ser um dos principais esportes no mundo em termos de televisão. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista. Conhecia a história, não conhecia, se conhecia, esquecia alguma coisa, coloca aqui nos comentários, assina o canal, compartilhe o vídeo, mas principalmente dá o like, que ajuda bastante, tá bom? Valeu, até a próxima!